E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa importância, ou sobre a importância de ser gentil com você. E eu quero começar perguntando para você o seguinte: qual comunicação você tem usado com você? Como você fala com você? Você é com você tão gentil quanto você é, às vezes, até com uma pessoa estranha na rua? Você fala com você de maneira amorosa, acolhedora, cheia de empatia e compaixão? Ou você tá sempre se agredindo? Você tá sempre falando: nossa, Ariane, você é uma burra. Ariane, você só erra. Não acredito que você fez isso de novo. Você é intolerante com você? Porque eu não sei vocês, mas durante muito tempo eu fui muito intolerante comigo. Eu pegava o chicotinho e pá, nas minhas costas toda vez que eu errava ou que eu achava que eu tinha errado. Dando o exemplo que eu dei no passado, né, de criar essa expectativa e que depois era frustrada, nossa, eu pegava o chicote e me batia. Eu falava: você é uma trouxa, você foi acreditar de novo? Como você é ridícula. Era assim que eu me tratava. Como é que você está se tratando? Porque a gente precisa aprender a dar pra gente aquilo que só a gente pode dar. A gente precisa aprender a se pegar no colo, a se cuidar. A gente precisa ser gentil com a gente, gentil com os nossos processos, gentil com o nosso tempo. Sabe que a gente tá aqui fazendo esse curso para se relacionar melhor. E eu não tenho dúvida da evolução de todo mundo que tá aqui fazendo esse curso. Mas nenhuma, eu tenho certeza absoluta que no final do curso vocês serão outras pessoas, vão ter aprendido outras ferramentas, outro tudo. Isso significa que vocês vão acabar esse curso, sair daqui e ter um relacionamento 100% perfeito? Não. É um processo. Todo aprendizado é um processo. E a gente precisa respeitar esse processo, e a gente precisa respeitar a gente, o nosso tempo, sem ser agressivos com a gente, sem se culpar. Falar: meu, mas você não aprende, você já fez curso, já fez isso, continua cometendo os mesmos erros e não sei o quê. Sem esse discurso agressivo pra cima de nós. A gente precisa aprender a respeitar o nosso processo. A gente precisa aprender a respeitar que faz parte de ser humano escorregar na casca da banana. E tem mais, a gente aprende aqui a se relacionar e a gente começa a olhar várias coisas da nossa vida. Isso não significa que a gente vai arrumar tudo do dia pra noite. Não significa que a gente vai sair fazendo tudo perfeito. Mas significa que a gente trouxe isso para nível de consciência e a gente vai estar muito mais atento a tudo. Só que para isso a gente precisa estar ali do nosso lado, pegando na nossa mão, sendo gentil com a gente, nos dando colo sempre que necessário e entendendo que é um processo. E tem mais, às vezes a gente deixa de novo tudo que eu tô falando no cabeção, ou seja, a gente faz esse curso e aprende todas as técnicas e aprende toda a racionalidade por trás do relacionamento e aí a gente fica aqui no cabeção. Só que não, a gente precisa ir pra prática, a gente precisa sair e se relacionar. E sair e se relacionar significa que a gente vai quebrar a cara algumas vezes, significa que a gente vai errar aqui, ali, faz parte. É como eu digo, vamos supor uma faculdade, a gente faz a faculdade, certo? Eu fiz engenharia, minha primeira faculdade. Tá, eu aprendi ali a calcular várias coisas e a fazer vários projetos, mas isso é muito diferente de eu ir pro meu primeiro estágio e começar a colocar isso em prática. E adivinha, é óbvio que eu errei várias vezes no meu primeiro estágio. Só que eu fui melhorando, eu fui ficando cada vez melhor. Né? Por isso que a gente tem lá um profissional júnior, sênior, pleno, várias categorias, porque não é porque a gente tem uma formação que a gente é todo mundo igual. Só que o quanto vai fazer a gente aprender aquilo ou não é o quanto a gente está disposto a fazer isso na prática e a cometer erros.
Como é que eu aprendo a me relacionar, Ariane? Se relacionando. Claro, você tem que ter a base, que é o que a gente está fazendo nesse curso. Óbvio que a gente tem que ter a base, que talvez a grande maioria de nós não tem. Por isso o convite para esse curso. Mas uma vez que eu tenho a base, como é que eu aprendo? Na prática. Você vai pegar tudo que eu tô falando aqui e vai lá botar em prática. E deixa eu te contar, vai dar errado, vai cometer erros, porque é assim, é um processo. E aí você volta e fala, nossa, deixa eu olhar aqui de helicóptero e ver onde é que eu tô errando novamente. Poxa, acho que é aqui, acho que é ali. E vai arrumando essas arestas. Mas para viver esse processo, que é um processo cheio de falhas, de erros, como somos humanos e, portanto, é característica nossa. A gente precisa de duas coisas importantes. A primeira, que eu comecei abrindo esse vídeo falando, lastro emocional, para sentir o desconforto e não me abandonar, tá ali comigo. Eu preciso disso para viver esse processo. E a segunda coisa, eu preciso ser gentil comigo. Eu preciso usar palavras gentis comigo. Eu preciso falar, Ariane, tá tudo bem. Tá tudo bem você sentir o que você tá sentindo. Tá tudo bem você ter errado. Tá tudo bem não ter dado certo. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Eu vou pegar na sua mão, eu vou te dar colo. Eu vou cuidar de você. Porque se eu não consigo fazer isso, então eu não tenho força para fazer o que eu preciso fazer. Porque se para todo o processo que eu cometo uma falha, eu pego o chicote e bato nas minhas costas, gente, isso dói demais. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou querer viver o processo. Porque é dolorido. Eu vou falar, quer saber? Não vou nem me atrever com isso aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a trabalhar. Pelo menos trabalhar eu tenho um controle disso que eu tô fazendo. Eu me jogo lá no trabalho, fico lá o dia inteiro, 12 horas por dia, e finge que tá tudo bem com o meu relacionamento e tá tudo ótimo. Só que não tá. Eu vou fugir. Se eu não aprender a ser gentil comigo, eu vou fugir das situações, porque é muito dolorido viver esses processos, essas situações, não tendo nem mesmo eu do meu lado. Se nem eu me dou colo, se nem eu sou gentil comigo, como é que o outro vai ser? E como é que eu vou ter força para viver o processo? Não vou. É muito desconfortável. Então a gente precisa parar de se criticar, a gente precisa parar de se cobrar. A gente já tem hoje estudos que mostram que, embora pareça que quando eu tô me criticando eu vou melhorar, é tipo um incentivo para eu melhorar, porque eu me critico e eu falo, não, agora eu vou fazer diferente e tal. Isso não acontece, porque depois de um excesso de crítica, depois de pegar o chicote e bater nas minhas costas, vem a minha ressaca moral. Vem a minha ressaca moral. E isso não nos ajuda. Sabe o que nos ajuda? A compaixão por nós mesmos. Sabe o que nos ajuda? A gente pegar o elevador, né? Porque às vezes a gente tá num pedestal. A gente acha que a gente é muito bom e que a gente não pode errar e que a gente é excepcional. Então pega esse elevadorzinho e desce pro mundo dos humanos. Porque o humano erra. Porque o humano é imperfeito. Então a gente precisa descer desse pedestal que a gente se coloca às vezes, e a gente se coloca já porque a gente não quer sentir, a gente já se coloca porque a gente está fugindo disso. Desce e só seja humano. Erre e tá tudo bem. Mas pegue você no colo. Seja gentil. Use palavras gentis com você. Isso é realmente fundamental. E comece com um passo de cada vez. É o que eu falei para vocês. Então, o que a gente vai viver aqui é um processo. E o processo é um passo de cada vez. Quando a gente está muito no mental, a gente tende a fazer a pergunta assim, mas onde eu vou chegar? Mas o que vai mudar? O que eu preciso fazer? Por quê? A gente está fugindo de viver o processo. A gente está fugindo de viver um passinho de cada vez. A gente está fugindo de aprender um pouquinho a cada dia, e errar um pouquinho cada dia. A gente só está pensando no objetivo, onde eu chego, onde acaba, como eu acerto, como eu faço para mudar.
E não é assim, é o processo que eu preciso construir, não é o objetivo final. O objetivo final é quando eu tô no cabeção. E o processo é quando eu tô me permitindo sentir, eu me permito sentir cada uma das minhas coisas. Eu me permito dar um passo de cada vez e eu paro e sinto o que esse passo significa na minha vida. Eu não fico desesperada para chegar no final do processo. Quem tá muito no cabeção não tem paciência nem para assistir o que os outros falam. Tá tão desesperado que começa a acelerar. Não, eu preciso chegar no fim. No fim vai ter alguma coisa. Eu preciso chegar lá. O que é? E não é isso. Viver o processo é se dar tempo. Tempo de amadurecer, tempo de receber o que o outro tá falando, tempo de dar um passo de cada vez, de não desistir, de ter compaixão comigo. É sobre isso. E os nossos erros, né, que eu falo que faz parte do processo a gente errar, a gente precisa entender que a gente faz o melhor que a gente pode com o conhecimento que a gente tem. Claro que cabe a nós expandindo esse conhecimento. Claro que cabe a nós ir aprendendo pra gente não repetir os mesmos erros. Mas a verdade é que eu não posso me sentir culpada por um erro que eu cometi. Eu fiz o melhor que eu podia com o conhecimento que eu tinha. E agora que eu aprimorei o meu conhecimento, agora que eu abri meus horizontes, agora que eu tenho consciência e que eu percebo quanto errada eu fui ou o que eu fiz, eu não posso me culpar. Muito pelo contrário, eu preciso pegar essa Ariane no colo e falar, olha, você fez o melhor que tinha com aquilo que você podia e tá tudo certo. Agora que você aumentou a sua consciência, agora que você expandiu, vamos seguir em frente, fazendo mais e melhor, mas é daqui pra frente. Né? Então, é muito importante que a gente faça isso. Outra coisa importante, né, de não só focar, que nem eu falei, no resultado final, onde eu vou chegar, a gente tem que estar sentindo o processo. O resultado, ele vem no tempo certo, ele vem na hora certa. Ele vem para quem está disposto a sentir o processo. O resultado não vem para quem está disposto a chegar no fim. O resultado vem para quem está disposto a sentir o processo. Por isso que eu falo que é muito diferente. A gente está no cabeção e a gente está no corpo, a gente está se permitindo sentir. A gente é treinado para chegar numa meta. E quando a gente não tem essa meta e quando a gente não sabe o que tem que fazer exatamente para chegar nessa meta, a gente fica perdido. E aqui o meu convite é o contrário. Dê um passo de cada vez. Você precisa enxergar só o próximo passo, você não precisa enxergar o caminho todo. Você não precisa ter uma meta arrojada, sua única meta é se permitir sentir durante esse processo. E o resultado é consequência desse processo e ele vai vir na hora certa, do jeito certo, quando você aprender a confiar em você e nos seus processos. Não tem outro jeito de fazer isso. E vai por mim. Eu tentei 1 milhão de jeitos diferentes usando a minha racionalidade. 1 milhão de jeitos diferentes de chegar onde eu queria de aprender a me relacionar e ter relacionamentos super saudáveis sem passar pelo processo. Eu falhei em todas. Foi só a hora que eu entendi que eu tinha que passar pelo processo e que esse processo tinha um tempo e que não cabia a mim estipular esse tempo. Cabia a mim vivenciar ele dia após dia, um passo de cada vez e criando lastro emocional, estando ali comigo, me pegando no colo. Foi só quando eu fiz isso que as coisas mudaram e que o resultado começou a vir. Não tem jeito. Não tem jeito. Outra coisa importante, saia da comparação. Sabe, não existe certo ou errado no seu processo. Não existe um processo pior ou um processo melhor que o outro. Não existe um processo único. A gente precisa aprender a viver os nossos processos no nosso tempo. No nosso tempo, do nosso jeito. A gente é único e a gente vai ter um processo único. E outra coisa muito importante, se cerque de pessoas seguras, que serão capazes de te ouvir sem julgamento, sem opinião. Essas pessoas seguras, elas podem ser uma amiga, elas podem ser sua terapeuta, elas podem ser um padre, um pastor, precisa ser uma pessoa segura. Quando a gente está passando por um processo como esse, em que a gente vai cometer erros, tudo que a gente não precisa
é ir conversar com aquela amiga que não é segura e que é cheia de opinião e que chega atropelando. Falar também, mas você fez isso, você não devia ter feito aquilo. Não se abra com essa pessoa. Tá tudo bem, ela é sua amiga, eu não tô falando pra você deixar de ser amiga dela. Eu tô falando pra você dar o peso pra cada amigo seu do jeito certo. Tenha uma amiga que é só pra você ir na balada. Tem outra amiga que é só pra você falar de trabalho, não sei. Mas a amiga que você vai se abrir precisa ser uma amiga segura. O que é uma amiga segura? É uma amiga que não te julga. É uma amiga que não tá cheia de opinião. É uma amiga que sabe só te acolher. Sabe aquilo que eu falei que você precisa fazer com você? Ser gentil, usar palavras gentis, te pegar no colo, te acolher. Essa pessoa para quem você vai se abrir também precisa ser uma pessoa assim. E eu, não sei vocês, mas a gente tende, quem é muito crítico com si mesmo, que era o meu caso antigamente, que às vezes eu ainda escorrego na casca da banana, eu tenho que ficar ali cuidando de mim para não ser tão crítica comigo, se cerca de pessoas tão críticas quanto. Tem amigas que são tão críticas quanto, então cuidado com isso. E se você não tem nenhuma amiga que você se sente segura, vá falar com um terapeuta, não tem problema. E de novo, escolha bem seu terapeuta. Precisa ser um terapeuta seguro, porque também tem terapeuta que é julgador, que em vez de te ajudar no processo, piora. E você precisa dessa pessoa, porque vai ficar pesado em alguns momentos. Você vai olhar, você vai saber a teoria, e eu falo por mim, e aí você vai pôr na prática, e você não vai pôr tudo que você sabia na teoria, e você fala, puta vida, eu já sabia isso, mas eu continuei fazendo errado. E isso dói. E às vezes a gente precisa ter alguém pra gente contar isso, pra gente conversar sobre isso. Mas é importante que essa pessoa seja uma pessoa segura, para que você realmente se sinta bem, se sinta acolhida e essa pessoa não prejudique o seu processo. Então é importante que a gente esteja essa pessoa. Então olha ao seu redor, veja como são seus amigos, veja se você tem algum amigo seguro, que não te julgue, que te acolha e se abra com ele. Se você achar que você não tem, não se abra com nenhum amigo. Vá falar com um pastor, com um padre, com um terapeuta, alguém que você se sinta seguro e acolhido.